Oi, seja bem-vindo ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e esse é mais um vídeo dos dados do mestre. Nesse quadro, nós falamos a respeito de sistemas de RPG de mesa. No nosso último encontro, estávamos falando a respeito do sistema Defensores de Tóquio, terceira edição, módulo alfa. E vamos dar sequência ao estudo do Defensores de Tóquio, terceira edição alfa, falando hoje a respeito de pontos de vida, pontos de magia e teste de morte. Se você está interessado em continuar acompanhando o estudo do sistema Defensores de Tóquio, fica aí que eu te vejo depois da vinheta. Então, pessoal, no nosso último encontro, nós falamos a respeito das características de 3DT alfa, né? 3DT, a sigla, como você bem sabe, significa Defensores de Tóquio, terceira edição, módulo alfa. Se você não estava acompanhando os meus vídeos e meio que caiu aqui agora de paraquedas, o link aqui, né, ele vai te levar até a playlist para que você possa ver os outros vídeos que eu já gravei a respeito do sistema 3DT Alpha e assim você vai poder compreender o sistema como um todo. O ideal aqui, normalmente, esses vídeos são feitos para ou narradores iniciantes que não conhecem o sistema e que querem aprender a narrar através deles, né, ou mesmo narradores experientes que querem conhecer o sistema, tirar dúvida, discutir a respeito deles. E por último, é claro, para você que nunca narrou RPG, mas está interessado em começar de algum lugar. Eu sugiro 3DT Alpha porque é um sistema simples, né, de fácil aplicação, a ficha é fácil de fazer, você sai jogando muito rápido, e também se você é um narrador que quer iniciar novos jogadores, né, 3DT Alpha é um sistema muito promissor, fez muito sucesso aqui no Brasil, por causa dessa facilidade na compreensão das suas normas. Então é isso aí, vamos lá conhecer o sistema? Vem comigo. Então, pessoal, hoje nós vamos falar a respeito dos pontos de vida. Se você joga algum tipo de jogo virtual, você já deve ter ouvido falar na expressão pontos de vida ou barra de energia, né? Que seria digamos assim, a vitalidade do personagem, a quantidade de energia vital que ele tem para gastar, a sua capacidade de absorver, né, choques e danos sem morrer, tá certo? No sistema 3DT Alpha, essa barra de energia, né, ela recebe o nome de pontos de vida. Então, normalmente você tem uma quantidade X de pontos e cada vez que você sofre um dano, né, você vai descontando dessa quantidade de pontos de vida que você tem, até que de uma hora para outra essa quantidade de pontos de vida ela pode zerar, e aí o seu personagem ele pode ou não morrer dependendo do que seja decidido pelo narrador, tá bom? Então pontos de vida seria isso aí. Nós já vimos anteriormente, quando estávamos fazendo aquela apanhado geral do sistema, que a regra geral para o cálculo de pontos de vida seria a resistência do personagem multiplicado por 5. Você viu em aulas anteriores que a resistência ela é das características, né, do personagem, que ela representa a saúde, né, o vigor, a vitalidade. Então, vamos supor que você tenha uma resistência 3. Se você tem resistência 3 vezes 5 é 15, você terá direito a iniciar o seu personagem com 15 pontos de vida. Se o seu personagem tiver resistência 0, né, toda e qualquer característica com valor 0 é a característica de uma pessoa comum, aquela pessoa que ela não é herói, que ela não tem nem, assim, né, nenhuma vida de aventureiro, nenhuma qualidade especial, mas é possível que você faça, né, personagens com resistência igual a 0. Não é recomendável para jogadores, PCs, né, jogadores controlados pelo personagem controlado pelo jogador, mas o narrador ele utiliza muito isso na construção daqueles personagens coadjuvantes, né? Aqueles que vão apenas conversar, interagir com o seu jogador. E se esse personagem ele tem resistência igual a 0, então ele não tem PV, como é que poderia ser isso, né? Seria impossível. Então convencionou-se
que se a sua resistência for 0, você terá pelo menos 1 ponto de vida. Pessoas comuns, elas costumam morrer com muita facilidade, até um sopro, né? E elas vão para a terra do pé junto. Então, o ideal é que você tenha em média de 2 a 3 na resistência, para você ter em torno de 10 a 15 pontos de vida. Muitas vezes o narrador não gosta desse sistema de cálculo de pontos de vida e ele pode optar por um sistema opcional, né, que a gente chama de regra dos PVs variantes. Nesse tipo de regra, a regra dos PVs variantes, você vai jogar um dado, um D6, um dado de 6 lados, para cada ponto de resistência que o seu personagem tiver. Então, como no exemplo anterior, o personagem que tinha resistência 3, ele iria jogar o dado, né, o D6, 3 vezes. Aí vamos supor que ele jogou a primeira vez, obteve um 3. Jogou a segunda vez, obteve um 4. Jogou a terceira vez, obteve outro 4. Então, a gente soma 3 mais 4, que vai dar 11. Então, aquele personagem, ele iniciaria com 11 pontos de vida. No caso, até inferior, né, ao que seria na regra geral. Mas em alguns casos, né, dependendo da quantidade de ponto de vida gasta, a regra dos PV variante, ela pode ser bem benéfica. E também dependendo do estilo de campanha, né? Às vezes o narrador quer realmente que seja mais fácil matar um personagem, não porque ele vai matá-los, mas porque às vezes é fundamental para o tipo de campanha que o personagem tenha medo de morrer, né? Que ele acredite que a qualquer momento ele poderá morrer, né? Porque personagens que não têm medo da morte, eles costumam ficarem meio afoitos, sabe? Né? Costuma ir um personagem, né, de nível 2 encarando um dragão super poderoso. Isso não é muito vantajoso para as tramas, nem mesmo sequer é um tanto quanto irrealista, né? Então, às vezes, o narrador ele opta por essa regra opcional, limitando assim o número de PVs dos seus jogadores para aumentar a experiência, né, assim, digamos assim, do terror, do suspense em alguns estilos de campanha. E como é que a gente perde PVs, né? Então, como eu estava dizendo, o personagem ele perde PVs normalmente quando ele sofre algum tipo de dano. Esse dano ele pode ser causado por um ataque, seja ele um ataque corporal, um ataque à distância, e também pode ser causado por doenças, envenenamentos, pode ser causado por acidentes, como por exemplo, uma pessoa cair de um desfiladeiro, né? Quando ele cai, evidentemente que ele está sofrendo dano, e evidentemente que esse dano ele tem que ser expresso pelo narrador numa quantidade de pontos de vida que o personagem irá perder. O fato é que se esse personagem ele começa a perder muitos pontos de vida, ele começa a entrar em estados que são conhecidos como ferido, escoriado, ele pode estar sangrando, e isso vai, de certa forma, causando dificuldades, né, para o personagem, principalmente se ele tiver que continuar lutando. Então, cada narrador ele é livre no sistema 3DT para impor ou não impor, né, penalidades a um jogador ferido. Ele faz isso se ele achar que vai beneficiar o enredo, a sua história, né? E se ele achar que isso é bobagem, que não há necessidade, ele não impõe, né, nenhuma penalidade. Mas se o seu jogador, né, no final do combate, ele ficar com 0 pontos de vida, né, ele estará morto ou inconsciente. Não existe, gente, dizer assim, ó, meu jogador está com menos 3 PV, menos 4 PV. Não existe essa contagem de ponto negativo em 3DT. Vamos supor que eu tinha 5 pontos de vida e levei um ataque de valor 8, né? 8 menos 5, né, passou 3 a mais do que o que eu tinha, né? Então, você pode até dizer que eu estou com menos 3 PV. Não, na verdade, não. Eu estou com 0 PV, eu estou morto, né? Morto, ou assim, inconsciente. Também depende muito do julgamento do narrador, né? Então, o narrador, ele tem a última palavra e ele é que vai dizer se você morreu ou se você não morreu, independente da quantidade de pontos abaixo de 0 que você possa ter tirado. Existe um estado em 3DT que a gente chama de perto da morte. Perto da morte, é importante você saber quando um personagem está perto da morte, porque certos eventos, como por exemplo o uso de alguns poderes, de algumas habilidades especiais, eles só são possíveis quando o personagem ele está
próximo da morte. Então, às vezes, você compra habilidades, compra poderes para serem ativados nesse momento histórico. Isso seria, assim, uma representação da grande força espiritual, do heroísmo do seu personagem, que no último minuto, quando já está quase morto, ele consegue tirar uma reserva de energia de onde menos se espera e deferir um último ataque fulminante, matando os seus inimigos. Então, quer dizer, ele dá assim um efeito narrativo, estão percebendo? Um efeito narrativo muito bonito para a história, né? Então, muitas vezes a gente costuma comprar essas vantagens perto da morte, mas por uma questão também interpretativa, tornar o seu personagem assim um personagem lendário, né, mais lembrado. E quando é que um personagem ele é considerado perto da morte? Pois bem, ele é considerado perto da morte quando o número de PVs que ele tem é menor que a sua resistência. Então, se eu tenho resistência 3 e estou com 2 PV, eu estou perto da morte. Se eu tenho resistência 4 e estou com 3 PV, eu estou perto da morte. Então, sempre que o meu número de PVs for inferior à minha resistência, eu estarei nesse estado conhecido como perto da morte. E o mínimo necessário, gente, para estar perto da morte são 5 PVs. Vamos imaginar que você é um personagem experiente. E vamos imaginar que você tenha resistência 8, tá certo? Então, você tem resistência 8, pelo que eu acabei de dizer aqui, com 7 PV já era para você estar perto da morte. Mas não, mesmo que você tenha resistência maior, né, do que 6, 7, 8, mesmo que você tenha uma resistência muito alta, para você ser considerado perto da morte, você tem que estar com, no mínimo, 5 PVs, tá? Então, mais de 5 PVs, você não é considerado perto da morte. E não existe perto da morte para aquele personagem que tem resistência 0. Ué, por quê? Porque o cara só tem um PV, né? O cara só tem um PV, aí se ele perde um PV, já era, ele tá com 0, então... Para esse tipo de personagem, ele tá sempre, 24 horas por dia, perto da morte. Então, não faz sentido falar em perto da morte para esse tipo de personagem. Entendeu tudo? Vamos lá. Morrendo. Então, como é que se morre, como é que um personagem morre no mundo de 3DT Alpha? Bom, gente, primeira condição para a morte é que ele tem que zerar os PVs, né? Se ele ainda tem PV, nem adianta falar que ele não vai morrer, né? Ele ainda tem PV, ainda tem ponto de vida. Então, a primeira condição é zerar os PV. Zerou o PV, aí o mestre vai decidir se ele está morto ou apenas desmaiado, inconsciente, extremamente ferido. A última palavra, ela é sempre do narrador. Ele é quem sempre vai determinar isso aí. Mas, na maioria das vezes, né, e é altamente recomendado pelo sistema, que ele utilize o recurso dos testes de morte. Tá? Para que não fiquem dizendo, o narrador está beneficiando, o narrador está ajudando, está facilitando a vida de personagem e tal. Foi criado os testes de morte. E como é que eu faço para jogar esses testes de morte, né? Antes da gente jogar, antes da gente falar sobre o teste de morte, é bom que você saiba que o narrador ele tem essa última palavra sobre estar morto ou não, quando o personagem tem 0 PVs. Vamos supor que você é um personagem que acabou de zerar os PVs, caiu desacordado. Aí vamos imaginar que você está lá no meio de um campo de batalha, você está desacordado, mas o seu inimigo está acordadinho da Silva, e ele começa a bater em você como se você fosse um saco, né, de esterco, e ele começa, mesmo você morto, a ficar ali perfurando com a espada, porque, sabe lá, o cara tinha muito ódio de você, mexeu com a mulher dele, sei lá, né. Então, quer dizer, você já estava com 0 e o cara ele não te deu folga, ele continuou te atacando. Então, qualquer dano sofrido sofrido por um oponente com 0 PVs, pode matá-lo automaticamente. Ele não terá mais direito nem a teste de morte. Então, se ele tinha 0 PVs e ele sofre naquele mesmo combate, né? Ninguém consegue chegar a tempo de salvar ele. Ele sofre mais dano, automaticamente o narrador pode até dizer logo assim, ó, esquece o teste de morte porque, né, não faz sentido, não emula a realidade, né? Então,
morreu, tá bom? Mas se você sofreu, zerou seus PVs e alguém chegou a tempo de te socorrer, né? Um inimigo, um aliado se intrometeu, né? E impediu o inimigo de continuar te atacando. Ou o próprio inimigo, resolveu, né? Não, vou terminar de matar ele, não. Deixa ele aí agonizando, agonizando, morrer mesmo, né? E foi-se embora. Seja qual for o motivo, ele não te deu nenhum outro dano após você ter zerado os PVs. Então, você tem direito ao teste de morte. E como é que é feito esse teste de morte? Muito bem. Você vai jogar um dado, né? Um D6, e dependendo do resultado que sair nesse D6, haverá, né, as situações. Por exemplo, você joga o D6. Se der pio, que é o que a gente chama de pio, é o número 1, tá, pessoal? Se der pio, você está muito fraco, muito fraco. Você ainda está consciente. Você pode até falar com dificuldade, ver, ouvir as coisas ao seu redor, mas você não consegue se mexer, tá? Não consegue lutar, não consegue utilizar pontos de magia, você não consegue fazer nada que possa melhorar a sua situação. Se você tiver com o resultado 1 no teste, estiver muito fraco, você pode ser curado, tá? Você pode recuperar imediatamente um PV, desde que seja feito um teste bem sucedido da perícia medicina. E é claro que esse teste não pode ser feito por você, tem que ser feito por um dos seus aliados. Então vamos imaginar que você caiu, zerou os PVs, aí você jogou o dado, tirou pio no dado, um amigo seu, ele tem medicina, ele disse, eu vou curar ele. Aí ele vai, faz um teste, passa no teste de medicina, ele é bem sucedido, automaticamente você já recupera um ponto de vida e aí você já é capaz de se mover, já é capaz, né? Isso pode acontecer em combate? Pode. Desde que um terceiro aliado, ele fique entre você e o oponente, né? Ele sirva de proteção, lutando contra o oponente, para que o seu outro aliado se achegue e tente lhe curar, né? Mas aí é muito complicado, é muito difícil disso acontecer durante um combate, porque vai requerer a movimentação de vários personagens para lhe socorrer, e normalmente um combate, os seus aliados eles também estarão combatendo, eles também estarão em situações difíceis. Vamos supor que você jogou o teste de morte, e em vez de tirar um, você tirou 2 ou 3. Se você tirar 2 ou 3 no dado, você está inconsciente, tá? Não muito ferido, está inconsciente, mais do que muito ferido, né? E nesse caso você não consegue se comunicar, não consegue falar, nem nada. E você pode recuperar um PV depois de 1 hora de descanso e de um teste bem sucedido de medicina, né? Então, enquanto o muito fraco ele recupera imediatamente após o teste de medicina, o inconsciente ainda vai ter que descansar, né? Se ele for o aliado dele for bem sucedido no teste de medicina, ele ainda vai ter que descansar por 1 hora para poder, né, recuperar um PV. De 4 a 5 no teste, você tirou 4 ou 5, você está quase morto, está quase chegando lá, né? Então, os seus ferimentos são muito graves, tão graves que você vai morrer em 2 turnos se você não sofrer nenhum tipo de socorro, né? E 2 turno. Então, quando a gente fala 2 turno, significa que você vai pegar um D6, 2 D6 no caso, né? E vai jogar 2 dados 6 lados, ou vai pegar um dado 6 lados, jogar e multiplicar por 2, dá o mesmo resultado. É 2 turnos. E quando eu falar em turno, o narrador pode interpretar essa questão de turno como sendo horas. Você vai morrer em 2 horas, ou em 2 minutos, né? Ele pode substituir o turno por uma medição de tempo. No caso, vamos supor, você joga os 2 dados, você obtém 1 no primeiro e 2 no segundo, é 3. 2 vezes 3, 6. Você vai morrer em 6 horas, né? Em 6 minutos, dependendo do tempo que o narrador estiver utilizando. Se alguém fizer um teste de medicina, ele pode prolongar a sua vida, talvez não curar, mas ele pode prolongar a sua vida, né? Fazendo que ao invés de 2 turno, você passa a ter 3 turno. Então, você vai ter de jogar mais um dado e ver quanto tempo mais você vai aumentar. Mas depois disso, não tem mais como salvar você através da perícia medicina. Você vai precisar utilizar magia para poder sobreviver. Mas aí é interessante porque você tinha 2 horas, agora você tem 3. Talvez dê tempo levar você até uma cidade ou até um aliado conhecido que manje desse negócio de magia.
e que possa te curar, né? Então, esse é o estado quase morto. O último estado é quando você joga o dado e você tira um 6. Aí você está realmente morto, mortinho da Silva, e não tem mais nada que dê para fazer. A única forma é ressurreição, né? Ou uma porção de ressurreição que o grupo tenha, ou algum aliado mago extremamente poderoso e generoso que queira trazer você de volta dos mortos, tá? Gente, ó, em caso de falha em um teste de medicina, né? O médico ele não pode, logo em seguida, ele não pode logo em seguida fazer um novo teste. Seria como se eu faço uma cirurgia para te curar, aí a cirurgia não dá certo, aí na mesma hora eu faço outra cirurgia, tu já perdeu um bocado de sangue, né? Tu já passou por uma situação extremamente difícil, aí eu vou te submeter a uma outra? Não, não dá, né? Não há condição. Então, se você falhar em um teste de medicina, o mestre vai estipular depois de quanto tempo você pode fazer outro teste de medicina para ajudar o seu aliado. E aí, normalmente, é pelo menos, né, um dia. Né? E aí resta-se saber se o seu aliado ele vai conseguir sobreviver tanto tempo para que dê tempo você fazer um novo teste de medicina, né? Vale lembrar também, né, que isso aqui é decisão do narrador. Se o narrador quiser optar por permitir que ele faça novamente o teste de magia, aí é por conta e risco dele, né? O sistema ele dá essas dicas para tornar a situação mais realista, tornar a situação, né, também mais interessante, mais dramática até, né? Mas o narrador ele é livre para tomar a decisão que ele achar melhor para o contexto da sua história. E vale lembrar também que itens e magias de cura, eles restauram PVs imediatamente. Tomou a poção, restaurou. Alguns restauram 5 PVs, outros restauram PV completamente, né? Vai depender de quantas porções de cura, de qual tipo de porção de cura que você tem, né? E outra coisa que o narrador tem que tomar muito cuidado, gente, é com a circulação dessas porções, né? Elas são mágicas e, portanto, elas são raras, né? Elas são feitas com ingredientes que não dá em todo lugar. Então, não é muito bom que os jogadores eles carreguem consigo muitas dessas porções, até porque isso vai tornar, de certa forma, eles imortais, né? Eles não vão mais ter medo de se arriscarem e também não terão prudência na hora de tomar suas decisões. E isso pode, de certa forma, tornar criar um desequilíbrio dentro da campanha. Então, eu sugiro, é minha sugestão, tá? Que o narrador ele tenha muito cuidado, né, ao computar a quantidade de porções de magia que o grupo carrega consigo. Em alguns cenários, evidentemente, que não existe essa cura mágica, né? Se você estiver narrando um cenário que seja realista, né? Por exemplo, estiver narrando na Idade Média, da Terra, como nós conhecemos, naquele tempo o máximo que tinha era uma medicina bem capenga mesmo e herbalismo, mas não existia, né? Não existia a mágica, tá? Então, isso aí o narrador ele tem que levar todos esses detalhes em consideração. Então, deu para entender como é que se morre no mundo de 3DT Alpha e como você faz para evitar, né, que isso aconteça, manter seu personagem vivo? Vamos continuar. Falar sobre o castigo contínuo eu já falei, né, que é aquela situação que eu falei que você cai, zera, mas o seu inimigo não vai com as suas forças mesmo e ele continua lhe agredindo, ele continua lhe batendo e como você tá paralisado, sem conseguir se mexer, você não tem como se defender. E como é um combate muito grande, os seus aliados eles não têm como chegar para lhe ajudar, né? Então, vamos supor que por vários turnos ele fique lá batendo em você. O nome desse processo, né, é castigo contínuo. Você está sobre castigo contínuo. E é, assim, quase impossível se sobreviver a um castigo contínuo que dure mais do que um turno, tá? Então, normalmente, sobre um castigo contínuo, na maioria das vezes, a pessoa morre mesmo. Mas vamos supor, né, que você caiu, zerou os PVs, né, aí você fez um teste, né, fez um teste de morte, e nesse teste você tirou um 2, né, porque você tirou um 2. Aí o cara vem e te dá um outro golpe, né, se ele te dá um outro golpe, você tem direito a fazer novamente o teste de morte, tá bom? Você tem direito a fazer novamente o teste de morte.
E aí, se o seu resultado for melhor, não serve de nada, mas se ele for pior, você vai adotar o novo resultado, sempre o resultado pior. Até o quê? Até você tirar um 6, porque aí quando você tirar um 6, você estará definitivamente morto e nem mesmo o narrador poderá mais te salvar, né? Aí sim, como eu falei antes, só com a ajuda de uma magia de ressurreição, ou de um mago muito poderoso que faça, né, um ritual de ressurreição para trazer o personagem de volta, tá bom? Ou, é claro, evidentemente, você pode continuar jogando lá no submundo, né, do cenário da sua campanha, né? Jogar no inferno, jogar, né, lá no reino de Hades, onde for o seu submundo, tudo vai a criatividade do seu narrador, tudo bem? Então, isso era o que eu tinha para falar para vocês a respeito dos pontos de vida, tá? Então, vamos falar agora a respeito dos pontos de magia, que são chamados de PMS. Os pontos de magia, eles são a energia mística que o personagem possui para ativar poderes especiais, magias, tá certo? Então, sempre que você vai ativar uma habilidade especial, um poder especial, ou um ataque especial, sempre que você vai desferir um ataque místico, mágico, você precisa pagar por esse ataque com pontos de magia. E aí, quando você estiver fazendo um personagem, evidentemente, você comprar aquele poder ou aquela habilidade, lá já vai dizer quantos pontos de magia aquele poder, aquela habilidade, ela consome para poder ser ativada e muitas vezes ela precisa também consumir para ser mantida, né? Alguns efeitos mágicos, principalmente, eles se mantêm, né? Então, eles retêm, eles aprisionam o seu PMS, né? E você não pode recuperar enquanto aquele PMS estiver aprisionado naquele efeito mágico. E como é que eu calculo os meus PMS? Do mesmo jeito, né, que eu calculo os PVs. Pela regra geral, eu pego a minha resistência e multiplico por 5. Tá? Então, eu pego a minha resistência, vamos supor, minha resistência é 2. 2 vezes 5, 10. Eu tenho 10 PMS. Então, na maioria das vezes, um jogador iniciante, a mesma quantidade de PVs que ele tem de PMS. Isso não acontecerá se o quê? Se ele comprar alguma vantagem que desequilibre isso. Existe a vantagem PVs extra, que te dá mais pontos de vida do que, né, para somar com os que você já tem pela resistência. E existe os pontos de magia extra que faz a mesma coisa, só que com os PMS. E claro que também, se você for um personagem de resistência zero, a gente disse que a gente teria um PMS, né? Um errinho aqui, viu, gente? Um errinho aqui de digitação. Então, se você tem resistência zero, você tem um PV e tem também um PMS, tá bom? Então, na maioria das vezes, né, as pessoas, elas podem passar a vida inteira sem gastar o seu único PMS, porque na maioria das vezes essas pessoas são o quê? São pessoas comuns que não usam magias, que não possuem ataques, né? Não possuem ataques místicos, mágicos, então a maioria das pessoas comuns, elas nunca chegam a gastar o seu único ponto de magia, tá bom? Também existe para os pontos de magia a chamada regra opcional, a regra dos PMS variantes, né? Que é do mesmo jeito da regra dos PVs variantes. Para cada ponto de resistência que você tem, você joga um D6, joga um dado de 6 lados. E soma. Então, se você tiver resistência 2, você joga 2 dados de 6 lados. Vamos supor que o primeiro D3 e o segundo D2. E aí você soma 3 mais 2, 5. Você vai ter 5 PV, ou 5 PMS. E assim como eu expliquei nos PVs, essa regra opcional também ela tem como objetivo limitar e diminuir, né, os pontos de magia dos personagens, evitando assim que você crie magos, bruxos extremamente poderosos ou heróis com poderes muito apelões, né? Então, muitas vezes, quando o narrador ele quer limitar mais a magia, ele quer criar um cenário onde a magia existe, mas é fraquinha, fraquinha, né? Então, o que é que ele faz? Ele limita os pontos de magia. Você sabe fazer, você tem o conhecimento, mas você não tem o poder místico necessário para criar, para tornar aquele acontecimento possível, né? Tudo bem, pessoal? Perdendo pontos de magia, né? Quando é que você perde ou gasta os seus PMS? É exatamente quando você utiliza, né? Você perde pontos de magia quando você faz ataques que consomem pontos de magias,
magias que consomem ponto de magia, tá? Então, toda vez que você faz um efeito que para ser ativado ou mantido, ele requer o gasto, o consumo de magia, você estará perdendo pontos de magia. E olha, gente, tem que tomar muito cuidado, porque ao contrário dos pontos de vida, os pontos de magia, eles não se recuperam através de tratamento médico, de poções de cura, não. Os pontos de magia, eles só normalmente são recuperados por descanso, tá certo? Então, você precisa ter, em média, 8 horas de descanso para você poder recuperar, né? 8 horas de descanso também recupera os pontos de vida, né? Vamos supor que você foi para um combate e nesse combate você foi ferido, mas você não morreu, mas você foi ferido. Então, depois de 8 horas de descanso, todos aqueles pontos de vida que você perdeu, você recupera. E também recupera os pontos de magia que você gastou, mesmo que você tenha zerado. Se você zerar os seus pontos de magia no combate, você não vai sofrer nenhum tipo de, nenhum tipo de penalidade. Você não está ferido, você não está machucado, você não vai ter dificuldade para lutar, não. Simplesmente você não vai poder utilizar os seus poderes e nem a sua magia. Você vai ter que lutar única e exclusivamente, né, com o seu corpo. Você não vai poder, porque você não tem pontos de magia para ativar os benefícios. E assim, como eu falei, os pontos de magia não podem ser recuperados por tratamento médico, nem por porções comuns de cura, mas existem porções, né, que recuperam os pontos de magia. Essas porções, elas são muito mais raras do que as poções de cura, né, de PVs, elas são muito difíceis de serem encontradas, e aí elas é que o narrador tem que ter realmente cuidado dobrado na hora de distribuir, caso exista no seu cenário, essas magias, essas poções que recuperam pontos de magia, tá? Porque, assim, é muito necessário que o jogador, ao criar o personagem, ele não fique apenas confiando nesses poderes extremamente poderosos, né? Muito interessante que ele crie personagens capazes de sobreviver, mesmo com os pontos de magia tendo acabado, tá bom? Vamos seguir? Recuperando PVs e PMS. Dá para recuperar? Como é que eu recupero? Como eu falei anteriormente, a forma básica de recuperar tanto os pontos de vida como os pontos de magia é através de descanso. Você descansou, você recupera. O mínimo, gente, é de 8 horas de descanso para você recuperar tudo, né? Se eu quero recuperar todos os PVs que eu perdi, eu quero recuperar todos os PMS que eu perdi, eu tenho que descansar pelo menos 8 horas. E aí, né, às vezes não dá tempo, porque às vezes você está no meio de uma aventura, às vezes você está num local onde não dá para você recuperar, né? Você está acampado no meio de uma planície ou de uma floresta perigosa, correndo risco de ser atacado a todo momento. Como é que você vai relaxar e dormir por 8 horas? Não dá, né? Ou você está tentando recuperar uma pessoa que você ama, que você sabe que quanto mais tempo demorar, mais risco dessa pessoa morrer. E aí, como é que você faz? Bom, se você não consegue dormir às 8 horas, você pode dormir por 2 horas. Ao dormir por 2 horas, você não recupera todos os pontos de PVs e PMS perdidos. Não, mas você pode recuperar um PV e um PM para cada ponto da sua resistência. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho resistência 3 e durmo 2 horas, eu recupero 3 PVs e 3 PMS. Melhor que nada. Já vai me ajudar na hora que eu for para o combate, eu vou poder utilizar, né? Vou poder utilizar esse PVs e esse PMS que eu recuperei, né? E se um personagem está com 0 PVs e está muito ferido, ele não pode, né, se recuperar assim tão rápido. Então, para um personagem com 0 PVs, esse tipo de recuperação, ela só pode ser ativada depois de um teste, né, de medicina. Aí sim, ele vai, depois do teste de medicina, dormindo por 8 horas, né, 10 horas, ele vai começar a recuperar os seus pontos de vida. E os lugares ideais para se descansar: hotéis, estalagens, abrigo, a sua casa, a casa de um amigo de confiança, né, lugar onde você tenha total tranquilidade, que você não esteja estressado nem preocupado com o ataque, tá? E também é possível descansar em lugares perigosos e poucos confortáveis. Às vezes você não tem opção, às vezes você está numa masmorra ou numa floresta. É possível? É possível. Só que aí, mesmo que você durma, né, que você durma 4, 5, 6, 8, 10 horas, não importa quantas horas você durma, se você está dormindo no local
onde é um lugar perigoso, pouco confortável, você só vai recuperar o equivalente ao que você recuperaria se você estivesse dormindo 2 horas, ou seja, um PV e um PMS para cada ponto da sua resistência. Então, deu para compreender tudo? Outra coisa muito interessante, muito importante, vamos supor que no combate você perdeu um único ponto de vida, né? E aí você dormiu às 8 horas e, segundo a regra, se você dormir 8 horas, você pode recuperar todos os seus pontos de vida. Vamos supor que você tem 20 pontos de vida. É claro que o fato de você dormir 8 horas não vai te acrescentar mais pontos de vida do que aquele que você perdeu. Você só recupera o que você perdeu. Você nunca vai recuperar uma quantidade de pontos de vida ou pontos de magia que permita ultrapassar o limite que você possui. Então, se você tem 5 pontos de vida, o máximo que você vai recuperar é o valor até fazer os 5 pontos de vida. Você não vai recuperar para passar de 5, afinal de contas você só tem 5, tá bom? Então você pode achar até que é bobagem eu estar falando isso, que isso é muito óbvio, mas não é. E muitas vezes as pessoas que estão iniciando no sistema podem ter essa dúvida, tá? E o óbvio, ele deve ser dito. Tá bom? Apesar de tudo óbvio, deve ser dito. E se eu tô aqui para ensinar o sistema como ele realmente é, eu vou falar, tá? Cada detalhezinho que eu julgar é importante. E é isso aí, gente, o que eu tinha para falar a respeito de PVs, PMS, a respeito de como morrer, né, no sistema 3DT Alpha, eu falei. Se você acha que eu esqueci alguma coisa, coloca aí embaixo nos comentários, diz o que foi que eu esqueci, para que na próxima vez que eu falar sobre isso eu não esqueça. Se você gostou, diz aí também, curte, compartilha, leva isso aqui para o maior número de pessoas, para que mais pessoas possam jogar o nosso hobby, mais pessoas possam narrar. Vamos aumentar o número de pessoas que estão, né, vivendo essa experiência do RPG de mesa. No mais, se é a sua primeira vez aqui, obrigada pela visita, se inscreve, ativa o sininho para você receber outros vídeos como esse. E eu volto depois com mais detalhes a respeito do sistema 3DT Alpha. Obrigada pela companhia. Fica com Deus. Tchau.